Fala, viajantes! Vocês estão agora no Hearthstone com D-Brez, é a nós, e esse é um vídeo especial, porque, bom, finalmente, né, eu decidi ceder aos apelos da galera. Muita gente vem me perguntando ou me pedindo para fazer algo desse tipo, e eu resolvi fazer um vídeo que seria mais ou menos um guia, tá? De como, digamos, na minha opinião, é a forma correta de começar a jogar Hearthstone e fazer certas coisas antes de outras, para obter resultados melhores, tá? Para, enfim, seguir um caminho onde o sucesso seria um pouquinho só mais fácil do que se você fizesse outras coisas no jogo. Ok? E bom, eu vou falar um pouco sobre o começo mesmo, tá? De quem acabou de jogar, de quem está na metade aí dessa caminhada, ou até mesmo de quem já pegou ranks altos, lenda, e enfim, já conhece ou acha que conhece ali a maioria do jogo. O bastante, né, para se dizer um jogador bem experiente. Ok? Então, se você se encaixa em um desses momentos, eu espero que ajude você. E claro, se tiver opiniões diferentes, não tem problema. Inclusive, comente, né, o que você acha que deveriam fazer ou não, porque faz parte, né? Cada pessoa tem ali sua ideia e sua estratégia para vencer, né, para ser bem sucedido. E bom, começando, né? Bom, você acabou de começar a jogar o Hearthstone, tá? Entrou no jogo pela primeira vez, você tem duas decisões, talvez. Primeiro, você vai ter que meio que decidir. Esse vai ser um jogo que eu vou jogar free, tá? Sem colocar dinheiro, ou eu vou colocar bastante dinheiro no jogo. Bom, a maioria das pessoas começa free, tá? Totalmente normal, o jogo é de graça, e não vê necessidade de colocar dinheiro no jogo. É claro que depois de um tempo você pode comprar 40, 60 packs por dinheiro, mas isso eu não diria que é realmente colocar dinheiro no jogo, né? Colocar dinheiro seria como eu já fiz, digamos, na maratona, porque eu tenho um canal, então eu achei necessidade de fazer isso, de ter mais conteúdo, que eu comprei mais de 300 pacotes. Isso sim é mudar o jogo drasticamente, né? Acelerar o processo ali de crescimento com a compra de pacotes por dinheiro real. Mas, ok, você escolhe jogar, como a maioria das pessoas, de graça. E eu acredito que o primeiro passo que um jogador desse, que acabou de começar a jogar, deve fazer, além de procurar vídeos, óbvio, na internet, ensinando aspectos do jogo, dentro do jogo em si, fazer o modo de treino, tá? Você entra ali em aventuras, tá? E tem ali o modo de treino. Então você começa com o treino básico e eu aconselho a chegar até o level 10, tá? Até o level 10 em todas as classes, certo? E depois você vai no perito e enfrenta cada classe, porque para quem não sabe, tem uma quest secreta que você ganha 100 de gold quando você enfrenta e ganha de todas as classes no modo perito, tá? Você começa no modo novato, né, iniciante, chega ali até o level 10, que eu acho completamente necessário, porque no level 10 com cada classe você ganha todas as cartas básicas do jogo, todas as cartas gratuitas, digamos assim, possíveis de se ganhar no jogo. Então você completa o set de cada classe básico, tá? Que é muito importante, são cartas muito fortes em geral, são desbalanceadas para cima, né? São muito mais fortes do que a maioria das cartas e além de completar esse set, você vai ganhando experiência, vai ganhando familiaridade com o jogo, ok? Aí você faz o perito e aí vem aquela decisão. Bom, e agora? Eu estou preparado para ranked? Eu realmente estou preparado para subir rankings? Bom, obviamente que não. Não, nessa fase você não vai estar preparado para tudo que você vai enfrentar, ok? É muito importante que você admita e saiba disso, tá? Porque muita gente acha que, comecei a jogar aqui, o Hearthstone, ganhei algumas partidas ali no modo aventura, agora eu vou para ranked, aí começa a perder, tá? E muita gente diz que é só por causa das lendárias que o outro cara tem, do deck completo que o outro cara tem. Nem sempre, nem sempre. Muitas vezes você está perdendo para você mesmo, porque você não conhece as possibilidades que cada classe tem. Tá? Você não conhece todas as cartas ainda, você não conhece que tipo de decks você pode enfrentar e que tipo de deck você está enfrentando. Você não consegue fazer essa leitura ainda. Isso só se ganha com experiência de jogo. Então, o conselho é o seguinte: além de continuar assistindo vídeos para aprender, sempre vá jogar de preferência partidas ranqueadas, tá?
você vai montar um deck básico, um deck com as cartas básicas, tá? Inclusive eu tenho um vídeo falando sobre bons decks básicos para cada classe, é só procurar aí na lista de vídeos especiais. Então você monta esse deck básico e começa a estudar a sua, digamos assim, preferência por uma classe, tá? Por exemplo, eu quando comecei a jogar, não tinha muitas preferências, comecei a testar. Ok? E aí eu fui vendo sempre em Ranked. Por que em Ranked? Porque o desafio tá lá. Não adianta ganhar casual se o desafio realmente não está todo lá. Vá Ranked. Perca 10, 20 vezes, mas aprenda. Entenda a importância de aprender. Ok? Mesmo que perdendo. E você aprende muitas vezes bem mais perdendo, tá? Porque você descobre as possibilidades do outro deck, como cauterar, né? Como jogar contra isso, do que ganhando fácil e enfim. Então vá perder para ganhar no futuro. Entende? E como eu ia falando, eu comecei o jogo, eu não tinha uma preferência. E aí eu fui ranked, né? Eu sou muito competitivo nesse sentido. Eu não consigo jogar muitas vezes jogo casual, que não ganha alguma coisa, não tem um rank, alguma recompensa no final, porque eu vim do RPG, né? Então eu sou acostumado a ter recompensas para mim no final da jornada. Então fui jogar Ranked e perdia bastante, como qualquer novato. Fui aprendendo e foi no começo do Hearthstone, quando lançou. Nessa época, o caçador era muito forte, tá? O urubu faminto não tinha sido nerfado ainda e ele custava 2 de mana, se eu não me engano. Se eu não me engano. E acho que só tem uns cães que custava 1 de mana. E aí era uma loucura. Tá? Por quê? Porque você jogava o Urubu Faminto e jogava o Só Tem uns Cães e era muita carta que você comprava como caçador. Você tinha muitas respostas contra o oponente a partir daquele momento e você ganhava o jogo assim. Tá? Depois veio o nerf, enfim. Mas naquele momento que eu vi alguém fazer isso contra mim, eu falei, cara, esse deck tem que ser meu, eu tenho que usar um deck assim. Então fui pesquisar, fui aprender e comecei a usar o caçador por causa disso. Hoje, todo mundo sabe, eu tenho um caçador dourado, e essa história começou assim, eu perdendo bastante para o caçador, eu aprendi a gostar e aprendi a jogar com ele, vendo também como os outros jogavam, tá? Que é muito importante. E claro, vocês podem, ao invés de gostar do deck que está derrotando vocês podem odiá-lo e procurar formas de cauterar. Então vocês começam a gostar de uma classe, né, que cautere um deck que está forte no meta, enfim. E você vai moldando o seu gosto ali do Hearthstone e vai procurando a classe que mais se encaixa com você. É muito importante, tá? Porque embora depois você vai aprender a jogar com todas as classes, você focar em uma e aprender tudo que aquela classe tem a oferecer para depois pensar em partir para as próximas é muito importante, porque é uma coisa de cada vez, é um passo de cada vez. Então você vai jogando ranqueadas, perdendo sim, mas você vai ganhando gold com as missões, tá? Não venha dizer que é difícil fazer missões no começo, porque não é realmente. Ganhar 2 partidas com o Ladino, por exemplo. Faça um deck básico bom, tá? Diversas dicas na internet existem, inclusive no meu canal tem dicas. E se você realmente estiver sentindo dificuldade na Ranked para fazer essas missões, vá no casual fazer as missões, tá? Vá nas tavernas, que são outra oportunidade para completar missões específicas, né, de classe, enfim. E faça. Tá? Com isso você vai ganhar gold, tá? E não deve de jeito nenhum ceder àquela pressão de eu vou pegar esse gold e usar para comprar pacotes, para ter mais cartas melhores. Não, você não deve fazer isso, tá? Por quê? Porque existe o modo aventura, existem 3 aventuras atualmente, Naxaramas, Rocha Negra e Liga dos Exploradores, e elas são ótimas. Por quê? Porque além de dar cartas excelentes, que são usadas desde quando foram lançadas até agora, muitas delas, tá? Elas te dão entre essas cartas, né, cartas para cada classe específicas que são muito boas em geral, são cartas que são totalmente utilizáveis e dão cartas neutras, né, que todas as classes podem usar, que são muito boas também, inclusive lendárias. Temos o exemplo do Repugnas, tá? É uma carta amplamente utilizada, tá? Todo mundo deve conhecer. 5/5, né? E o feitiço no próximo turno do seu oponente custa 5 a mais, tá? Seu oponente tem essa desvantagem. Amplamente utilizado o Repugnas, tá? Muito boa. Temos o Reno Jackson como exemplo, que mudou o jogo de uma certa forma, tá? Também é muito utilizada.
O Imperador Tauriçan, que era muito utilizado no deck de montinho, né, antigo, mas ainda é utilizado em alguns decks, tá? Como, por exemplo, o Freeze Mage, enfim. São cartas que você tem certeza que você vai conseguir, ao contrário dos pacotes que você não sabe o que pode vir, tá? E são cartas que realmente vão te ajudar, ok? Então, meu conselho é façam as arenas primeiro. Eu sei que é chato, eu sei que é demorado, tá? Mas a partir do momento que você entra na arena, que começa a ganhar cartas melhores, começa a ver seu crescimento no jogo, e o melhor, começa a enfrentar heróis e enfrentar desafios que te ensinam mais sobre o jogo, você aprende muito, tá? Você agrega um valor muito grande, né, na sua curva de aprendizado. E eu acredito que principalmente os desafios das arenas, que te mostram um deck ali completamente surreal, né? Não é um deck real, com várias cópias da mesma carta, mas aquilo ali é para te ensinar qual é o verdadeiro potencial daquela carta. Tá? Temos, por exemplo, aquela Gosma, Gosma Ecoante, se eu não me engano, que é 1/2 e quando você coloca ela, no final do turno, ela copia, né? Faz uma cópia dela própria, tá? Dos status que elas estão naquele momento. Então você pode colocar essa Gosma, dar vários buffs para ela, por exemplo, deixar ela 5/5 com vários buffs, e aí no final do turno ela é copiada e vira outro 5/5. Então o jogo te ensina que a Gosma não vai copiar o 1/1, não, ela vai copiar exatamente o que está ali. Tá? Hoje em dia a Gosma é usada no Egg Druida, né? No Druida de ovos, né? O deck que, enfim, está no meta hoje em dia. E é uma carta que parece que não é tão boa, tá? Porque não era tão utilizada, mas de repente ela volta. Então, cartas de aventura são ligeiramente mais fortes que normal, em geral, tá? E são muito importantes ao longo do tempo de jogo, ao longo dos anos que se passam. Volta e meia, alguma carta vai voltar ao meta. Ok? Então façam as aventuras e muita gente me pergunta por qual eu começo. Comece do começo. Vá lá e compre a primeira ala de Naxxaramas. Ponto. Não importa se a Liga dos Exploradores acabou de ser lançada, se Reno Jackson é totalmente OP, etc. Experimente se dar tempo para curtir o jogo e aprender. Vá lá, faça Naxxaramas, tá? Não precisa fazer o heróico agora, mas faça Naxxaramas no modo normal e os desafios, claro. Rocha Negra depois e, por último, a Liga dos Exploradores. Demora, demora. Só que lembrem-se, isso aqui não é um jogo de tiro, não é um FPS, não é um jogo rápido, que você simplesmente entra e a sua habilidade simplesmente ali com, enfim, virar o mouse e atirar, vai lhe fazer ganhar. Não, não é só isso, tá? Você tem que ter experiência, você tem que saber o que você está fazendo. É um jogo de estratégia, é um jogo que envolve sorte e envolve elementos de RPG também. Além da sorte que eu já citei, envolve um crescimento. Você começa fraco, com deck fraco e vai melhorando gradativamente. E as aventuras vão te ajudar muito a conseguir essa melhoria. Ok? E bom, logo depois que você fizer as aventuras, tá? Aí sim você pode começar a pensar, de acordo com as partidas ranqueadas que você está jogando, qual é o deck que eu mais gosto, qual é a classe que eu mais curto, o que é que eu posso fazer com as cartas que eu ganhei. Por exemplo, você curte jogar, não sei, de Xamã, ok? Então você faz uma rápida pesquisa, muito fácil, no Google. Tá? O Google tá aí, gente, para todo mundo. Google, bota Xamã Meta. Pronto, e bota a temporada. Temporada de janeiro de 2016, tá? Season 21, Season 22, Season 23, que são os números de cada temporada. E quando você encontrar, você vai ter ali todas as informações de quais são os decks Tier 1, quais são os decks da primeira lista, quais são os melhores decks, os decks tops do jogo no momento. Isso não quer dizer que você, com o deck top, vai com certeza conseguir resultados excelentes. Mas é um bom começo. Você começar com um deck que é considerado totalmente desbalanceado para cima, né, melhor do que os outros, é um bom começo, claro, para você conseguir mais vitórias. Ok? Então, pegue um desses decks, tente montar com as cartas que você ganhou das aventuras, e com as cartas que, consequentemente, você ganhou de pacotes, porque tem taverna, tá? E faça o melhor possível, ok? Dentro do real, né? Você não vai escolher um deck, por exemplo, um guerreiro controle cheio de lendárias. Não, você não vai conseguir esse deck no primeiro mês do jogo, se você não colocar dinheiro no jogo, para vir logo mais lendárias. Então tenha pelo menos uma racionalidade ao fazer essas escolhas, tá? De qual nível você tá para fazer um deck. Ainda não é deck, um nível de decks caros, então escolha um deck barato e bom, ok? Que esteja ali no meta, tá? Para montar algo não necessariamente igual se você não tiver todas as cartas, mas bem parecido.
para obter resultados parecidos com esse deck completo. Então comece a jogar, comece a aprender sobre o deck, assista vídeos com o deck, mas principalmente jogue ranqueada com o deck. Tá? Aprenda como o deck funciona. É muito importante. Muita gente pega um deck novo e não aprende como o deck funciona. Ele acha que, vou jogar 2 aqui e vou ganhar. Não. Então, jogue, aprenda como ele deve se comportar contra cada classe, contra cada deck, para você obter os melhores resultados. Porque existem partidas favoráveis para todos os decks e existem partidas desfavoráveis. Como você minimiza essas partidas desfavoráveis, tá? Enfim, esse ponto negativo do seu deck ser cauterado por outro. Tá? Por exemplo, um deck face cauterado pelo de controle. Como você vai minimizar com esse deck? Você só vai aprender vendo vídeos e treinando, jogando contra esses decks também, para você ver onde você errou, o que deveria ter feito de melhor, tá? Como esses decks jogam contra você, para você aprender a jogar um pouco melhor contra cada um deles. Ok? E bom, logo depois de você fazer esses decks, né, tentar ali fazer decks do meta, você já deve estar conseguindo resultados melhores, rank entre 15 e 5, tá? São resultados agradáveis. E aí você pode, sim, claro, começar a investir além dessas ranqueadas que você está jogando, aprender mais sobre a arena. E é o mesmo sistema. Você não vai começar uma arena, a primeira arena da sua vida e fazer 12/0. Provavelmente você vai fazer 0/3, 1/3. É normal, tá? Completamente normal, aceitável. Você é um iniciante, entende? Não se cobre muito. Você é um cara que começou a jogar agora. Então, busque experiência, jogue arenas também, tá? Aí sim, gaste esse gold na arena e aprenda sobre o jogo, ok? Aprenda sobre a arena e, consequentemente, aprenda mais sobre outras cartas que talvez você não vê muito em partidas ranqueadas, mas elas existem e vêm mais na arena, pois elas são melhores na arena. Então, aprenda como funcionam as mecânicas dessa carta. É algo que muita gente também não tende a não perceber, porque muita gente tem a carta, conhece a carta, mas não entende a carta. Não entende o que ela pode fazer realmente. E é muito importante obter esse conhecimento com partidas, claro. E na arena é um ótimo local para aprender, ok? Então você vai melhorando na arena ao mesmo tempo que você melhora na ranqueada, tá? E vai estabelecendo ali padrões novos, tá? Níveis novos de conhecimento sobre o Hearthstone. E vai se preparando para atingir resultados cada vez melhores, ok? E a partir desse momento, claro, você já tem gold extra sempre, não está mais gastando com aventura, já está completo, você já tem todas. Então o que você pode fazer? Investe em arena, ganha um pacote da arena, sempre vai vir um pacote, tá? Independente do seu resultado, no mínimo você vai ganhar esse pacote. E também pode, quando você juntar muito dinheiro durante a semana e não conseguir gastar tudo na arena, pode, claro, gastar dinheiro nos pacotes, ok? Eu aconselho comprar os pacotes clássicos e tentar terminar os clássicos, tá? A não ser que você esteja procurando uma carta específica. Por exemplo, você está procurando um mecanoide que só tem no Goblins vs Gnomos. Então aí sim, para completar seu deck, então aí sim, compre Goblins vs Gnomos e tente encontrá-lo. Ok? E aí vem a parte do craft. Tá? Você já tem decks bons, ou decks quase bons, né? Quase totalmente feitos. Faz arenas bem, mas ainda faltam algumas cartas cruciais para o jogo. E aí vem a parte do craft das cartas, tá? Claro, eu acho que eu não preciso dizer cartas básicas. Se você realmente quiser craftar, faça o craft para completar o seu deck. Raras, épicas um pouco, né? Assim, só se for muito importante realmente, porque são um pouco mais caras. Mas a grande dúvida é em cartas lendárias. Qual carta lendária eu faço? Simples, tá? Muito simples. Primeiro, você já tem um deck focado, já focou não sei, Tempo Mage, focou no guerreiro, você quer jogar de guerreiro, você tem essas opções, dentre essas duas aí que eu apresentei, mago, guerreiro, você tem diversas opções de lendárias, mas você tem que concentrar em duas coisas. As melhores lendárias da classe para o deck que você usa. Por exemplo, o Tempo Mage, a melhor lendária para o Tempo Mage seriam Antônidas, tá? É muito forte, é essencial, essencial. Da mesma forma que o Paladino de Segredos precisa do Tyrion, porque Tyrion é uma vantagem muito grande, tá? Você aumenta ainda mais a vantagem. Eu posso fazer decks sem essas lendárias? Pode, mas eu estou falando de fazer decks bons, decks fortes.
Você precisa delas. Então foque em lendárias boas para cada classe que você joga. Se você joga de Paladino de Segredos, falta um Tyrion, faça o Tyrion, tá? Se você joga de Tempo Mage, faça o Antônidas. E foque também em lendárias neutras, que todas as classes podem usar, que são realmente desbalanceadas, tá? Muito fácil saber quais são as classes, as cartas desbalanceadas, além de você ver e você jogar contra elas o tempo todo, tá? O Google, novamente, gente, está aí para isso, tá? Lendárias que eu devo craftar. Pronto. Primeira da lista provavelmente vai ser o Dr. Kabum. Por quê? Porque ela é uma lendária que todas as classes podem usar, praticamente todos os decks podem usar, somente decks agros que não usam, porque deck agro tá ali para te matar rápido. Ele nem quer chegar no turno do Dr. Kabum, né? Ele quer te matar mais rápido. Mas Dr. Kabum é uma carta lendária que está desbalanceada. Isso é um fato, tá? E todo mundo usa. Então, por que não craftar um Dr. Kabum, experimentá-lo em vários decks, já que é neutro e é boa, tá? E descobrindo ainda mais as possibilidades de cada carta e de cada deck. Então, outras cartas craftáveis, lendárias, Sylvana, muito interessante também, tá? Ela causa um impacto interessante no jogo, mais focado em alguns decks, por exemplo, Ysera, né, que pode ser jogada ali no Sacerdote Dragão, no Guerreiro Controle, enfim, mas tente craftar lendárias de classe que são muito boas. Eu já dei os exemplos, Antônidas, Tyrion, se você realmente gosta de jogar com essas classes, tá? E tente craftar lendárias neutras que também são muito boas, são desbalanceadas e todas as classes usam. Porque aí se um dia você disser, pô, não gosto tanto de Sacerdote, joguei esse tempo todo, mas é chato, e quiser mudar para um druida, você vai ter cartas lendárias neutras que se encaixam nesse deck novo de druida, ok? Como, repito, Kabum, a Sylvana, se você quiser, o Repugnas que você ganhou na aventura, tá? Pode se encaixar no deck novo que você quer de druida? Pode, bote, não pode, não coloque, vamos ver outras opções, ok? É simples, tá? É basicamente isso, e esse foi um vídeo limpo, né, sem edição, eu quis trazer um vídeo mais pessoal, né, até, para mostrar para vocês as minhas ideias e o que eu acho que você deveria fazer, tá? E depois dessa parte de craft, você já está totalmente preparado para atingir ranks mais altos, claro, aprendendo todo dia, treinando todo dia, conhecendo o seu deck, conhecendo os decks do inimigo, assistindo partidas, seja live, youtubers, que você quiser, tá? Vendo também esses vídeos mais explicativos sobre cartas e sobre decks, é muito importante também, ok? E bom, é basicamente isso. Se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei, vai ajudar muito. Se estão curtindo o canal e querem continuar acompanhando os envios diários, se inscrevam, além de comentar e compartilhar, o que vai ajudar ainda mais. Muito obrigado por terem assistido até aqui. E claro, eu vejo vocês a qualquer momento. Valeu!